tudo bem com você? Eu sou a Maite Campos e seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. Acompanhe comigo esse vídeo até o final, pois falaremos do andamento da aprovação do 14º salário para 2021. Você acha que esse dinheiro sai? Comenta aqui embaixo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Conta pra gente de qual cidade e estado você está assistindo. E vamos à primeira notícia. Governo vai antecipar o 13º do INSS em 2021? O governo federal deve antecipar novamente os pagamentos do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e também o calendário do abono salarial do PIS/PASEP, por conta do aumento de casos de Covid-19 no Brasil. As mesmas medidas foram tomadas no começo da pandemia, em março de 2020. De acordo com técnicos da equipe econômica, a intenção é pagar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas, do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda na competência de fevereiro. A segunda parcela poderia ser paga na folha de março. As datas, porém, ainda não estão fechadas, porque dependem da possibilidade de operacionalizar o pagamento dos benefícios. Esse mesmo calendário seria usado no pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. O cronograma de liberação do benefício vai de julho de um ano a junho do outro ano. O benefício corresponde a um salário mínimo para quem ganhou até 2 salários pisos nacionais e trabalhou pelo menos 30 dias com registro formal no ano de referência. Fontes da equipe econômica justificam ser necessário adotar as medidas por conta do que consideram um recrudescimento dos casos de Covid-19 no Brasil. A média móvel de mortes causadas pela doença segue acima de 1.000. Apesar dessas medidas, o governo descarta um novo pagamento do auxílio emergencial, como ocorreu em 2020. A ideia nesse momento é reajustar o valor médio do Bolsa Família. Os técnicos fazem as contas para decidir se sobem o valor para R$ 200 ou R$ 300, além de incluir no programa mais de 300 mil famílias. Atualmente, o benefício médio, concedido a mais de 14 milhões de famílias, é de R$ 192. Para integrantes do Ministério da Economia, essas medidas podem ajudar no que chamam de transição até a aplicação da vacina em massa. Fonte Mix Vale. E mais uma notícia: liberação do 13º salário e andamento do 14º do INSS. Os aposentados do INSS terão suas parcelas do 13º salário antecipadas em 2021. Inicialmente, o decreto publicado no Diário Oficial da União previa o pagamento nos meses de agosto e novembro. Contudo, recentemente foi revelado o interesse do governo federal em antecipar as parcelas do abono natalino ainda nos meses de fevereiro e março. No ano de 2020, as parcelas também foram antecipadas, como uma das alternativas do governo de reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia. Contudo, no ano passado, a primeira e segunda parcela foram liberadas entre os meses de abril e junho. Com a antecipação do 13º salário, todos os segurados do INSS que recebem benefícios que dão direito à parcela extra vão poder receber antecipadamente, sendo eles auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade. No último domingo, 24 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional do Aposentado. Contudo, a data teve menos celebrações e mais reivindicações, entre elas o calendário de vacinação aos idosos, bem como a antecipação do 13º salário para a categoria. De acordo com a avaliação do Sindicato Nacional dos Aposentados, o ano de 2020 foi o pior ano para o nosso país. A nossa foi a única classe que o governo não ajudou, diz João Inocentini, presidente da entidade. Tiveram auxílio aos empresários, os trabalhadores, os desempregados, só os aposentados que não tiveram ajuda.
Ainda segundo declaração do presidente do Sindinap, apesar de o 13º salário dos aposentados e pensionistas ter sido antecipado em 2020, a categoria foi deixada de lado. É importante lembrar de pleitos que aguardam votação e, apesar de grande apoio popular, não teve qualquer resposta por parte do governo, como no caso do 14º salário emergencial aos segurados do INSS. 14º salário do INSS. Como mencionado anteriormente, o projeto de lei 3.657 de 2020, que prevê a criação do 14º salário emergencial, segue em trâmite aguardando votação por parte dos membros da Casa. Contudo, a inércia do governo para a aprovação de tal benefício é preocupante e reflete o desinteresse por parte do governo em apoiar os segurados do INSS, que muitas vezes são considerados do grupo de risco em decorrência da pandemia. O relator do projeto de lei é o senador Paulo Paim, que pediu urgência diversas vezes ao longo de 2020 para aprovação da medida. A proposta, apresentada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, recebeu voto favorável de Paim, relator do projeto na comissão. Segundo o senador, aproximadamente 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS e que em torno de 80% desse grupo recebe apenas um salário mínimo por mês. Contudo, nada impede que a medida possa ser apreciada e votada ainda em 2021. O que nos resta é aguardar a movimentação por parte do governo para que tenham interesse em ajudar uma das classes que menos recebeu apoio durante a pandemia. Fonte: Jornal Contábil. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais notícias como essas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!